Muito bem, aqui chegando no final, mais um pouquinho cada vez mais perto da sua prova e tenho certeza que você está cada vez mais preparado. Afinal de contas, fez o Redação de Campeão, sabe tudo o que vai acontecer. Me ouviu 1000 vezes falar a mesma coisa. Eu acho que tem gente até que passa para frente. Eu não aguento mais ouvir falar de estrutura do texto, de projeto de texto, de competência 2 e 3, pelo amor de Deus. Esse é o objetivo, pessoal. Quanto mais a gente fala, mais isso fica na cabecinha de vocês e mais fácil, mais automático fica na hora de produzir o texto. Ao longo do ano, a gente fala muito sobre a estrutura, sobre o projeto, sobre o uso estratégico do nosso projeto de texto, né? Eu acho que todas as aulas a gente fala sobre isso. Então, consolidar isso nesse momento faz todo sentido, porque a gente tem estudado o nosso projeto de texto. O projeto de texto, ele é avaliado na competência 3. Lembra da competência 3? Ó, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Olha que legal, a gente fala isso o ano inteiro eu falo para vocês, ó, a tese tem que estar aqui, aí vocês justificam na parte 1, na parte 2, e é isso. Esse é o projeto de texto. A medida de solução tem que ter a ver com o debate, senão você perde nota também nessa competência, né? Tudo isso a gente fala ao longo do ano para vocês. Então você que assistiu todas as aulas, que fez todos os textos, está mais do que preparado. Mas vamos consolidar um pouquinho esse conhecimento. O que é a competência 3? Ela conversa com a competência 2. Lembrando que a competência 2, ela traz a questão da abordagem do tema, a estrutura do texto dissertativo argumentativo e o repertório sociocultural legitimado, né? A competência 3 avalia a tua capacidade de juntar tudo isso, de articular. Então você tem um projeto de texto, você começa trazendo o debate, estabelece o porquê do debate, traz o teu ponto de vista, prova o teu ponto de vista e resolve lá no finalzinho. Vamos dar uma olhada na grade. A gente tem os textos avaliados do nível 0 ao nível 5. Cada uma das partes vale 40 pontos, né? Então, claro, o nível 0 é 0. Nível 1, 40, 80, 120, 160 e 200. Prof, mas teve uma vez no Enem que eu tirei nessa competência 180. Como que pode isso se vale 200 e 160? Como que pode, meus amores? É que às vezes um corretor te dá 160 na competência e o outro corretor te dá 200. E aí a média disso fica 180. É por isso que às vezes vocês têm umas notinhas que não correspondem à soma ali dos 40 pontos, certo? Então vamos lá. Quando eu tenho a nota 0, é porque, né, o texto não tem direção nenhuma, ele trata ali de uma tangência do tema, ele meio que resvala só no tema, a gente nem vai falar disso. Quando eu tenho o nível 1, que é a nota 40, eu tenho ali a questão do tema abordado, um pouco tangente, né? Às vezes eu abordo o tema, mas eu não tenho direção, às vezes eu não abordo e tenho uma direção. O que significa ter uma direção? Eu tenho uma estratégia, eu tenho um projeto, eu não tenho um monte de aglomerado de informação. Então é aquilo que eu falo para vocês, de trazer o debate, estabelecer o porquê do debate, trazer o ponto de vista. Então nesse nível 1, a gente não tem essa direção no texto, tá? Reparem que eu tenho um pouquinho da avaliação do tema aqui também. Lembram na competência 2 que a gente falou um pouquinho disso? Aqui também, ó. Quando eu tenho o nível 2, que é a nota 80, eu já tenho um projeto de texto, percebe? Então, se eu não tenho projeto de texto, o meu texto fica no máximo no nível 1 dessa competência. Olha a gravidade disso. Então, por mais que eu tenha falhas, eu já começo aqui a entrar no nível 2, tá? Projeto de texto com muitas falhas, né? Ok, então tem uma tentativa de projeto. Sem desenvolvimento ou apenas desenvolvimento de uma informação, fato e opinião, textos que apresentam contradição grave não passam desse nível. Então eu tenho aqui o desenvolvimento de uma informação apenas, eu tenho uma citação de autoridade, aí eu desenvolvo só essa. Aí eu não tenho o desenvolvimento das outras informações, é um texto ruim.
Quando eu tenho o nível 3, eu já tenho um projeto de texto ainda com falhas, mas eu já procuro desenvolver informações, fatos e opiniões. Então, eu não só selecionei, como eu relacionei esses argumentos, ou pelo menos eu tentei fazer isso. O nível 4, que já é uma nota 160, eu tenho o projeto de texto com poucas falhas. O que significa com poucas falhas? Eu desenvolvi em grande parte as informações, não em todas as partes, mas em grandes partes as informações, os fatos e as opiniões. E a diferença do nível 4 para o nível 5 é aqui, ó, desenvolvimento das informações, fatos e opiniões em todo o texto. Eu até posso ter um deslize no meu projeto ou no meu desenvolvimento, mas em todo o texto eu desenvolvo as informações que eu prometo. Então eu trago uma citação de um período clássico e eu desenvolvo essa informação. Eu trago um sociólogo e eu desenvolvo essa informação. Eu uso a meu favor. Por isso que eu falei para vocês que a competência 3 está diretamente relacionada com a competência 2. Às vezes você ganha um pouquinho mais de nota lá, um pouquinho menos aqui, mas as duas têm muito a ver com a outra. As duas trabalham com a questão do repertório, as duas trabalham com a questão da abordagem do tema. A diferença é que a 3 ela vai avaliar o seu projeto de texto. Se você prometeu na introdução e desenvolveu ao longo do texto. Aqui no Redação de Campeão, todas as partes 3 nós trabalhamos com o texto que traz esse projeto, né? A gente sempre fala para vocês, veja, a tese está desenvolvida nos parágrafos que vem depois, a medida de solução tem a ver com a problematização. Então, na nossa avaliação aqui, todos os textos são assim. E a parte 2 das nossas aulas, né? Elas também vêm ajudar vocês nesse projeto aqui, porque a ordem que a gente apresenta as ideias é justamente a ordem desse projeto de texto. Por isso que eu falei, o aluno que assistiu às aulas do Redação de Campeão, sem saber, já estava sendo treinado para isso aqui que a gente está finalizando agora com vocês, informando. Agora sim, dá para mostrar a tabelinha, antes não precisava. Antes vocês só tinham que organizar as informações. Galera, mais uma vez na parte 3 a gente vai ler um texto adequado e vocês vão entender daí o projeto de texto. E agora é hora de mais uma vez assistir a parte 2, né? Tema super importante, bem de atualidade hoje. E aí tentar desenvolver o texto pertinente ao tema, com repertório sociocultural, uso produtivo, projeto de texto que desenvolve informações, fatos e opiniões em todo o texto. É isso? Nos vemos em breve. Até a próxima aula.